A paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, livro de Juízes, capítulo 7, versículo 13, vamos para o 13. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: eu tive um sonho. Eu vi um pão de cevada, ele rodava contra o arraial dos midianitas e ele deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que essa tenda caiu e se virou de cima para baixo e ficou estendida. Aquele companheiro então respondeu e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo esse arraial. Os midianitas, eles são descendentes de Abraão. E Abraão teve um filho com a sua concubina, né, depois que Sara faleceu. Abraão ainda continuou a ter filhos. Então ele teve uma mulher que se chamava Quetura. E ele se desposou com ela e nasceu Midian. Então, Midian vem, sim, de Abraão. É um povo também que faz parte, né, da linhagem de Abraão. Só que esse povo era afastado de Isaac, né? Eles não tinham tanta união, porque Abraão pegou presentes, deu a ele e falou: olha, siga para o leste, vai para outro lugar, para outras terras, para o deserto, até você... Ao estudar a vida dos midianitas, eles eram um povo nômade, eles viviam nos desertos. Então eles não tinham tanto contato com Isaac, eles não cresceram com Isaac, né? Então a mentalidade deles também não era tão como Isaac, né? Isaac cresceu com o pai, viveu as mesmas experiências que Abraão tinha. Então ele, depois Isaac teve os seus filhos, passou isso, né, esse exemplo para os seus filhos. E no caso de Midian, era filho de uma concubina com Abraão, mas não teve o mesmo nível de experiência que o seu irmão tinha. Então o tempo foi passando, né? E você vai ler a palavra de Deus, você denota que os midianitas, eles sempre foram opositores do povo de Deus, né? Sempre criaram situações para travar o povo de Deus. Nesse caso aqui que eu acabei de ler para você, é uma das experiências, uma experiência fortíssima que Gideão teve. Porque Gideão, ele estava passando por um momento difícil como o povo de Israel. Quando o povo de Deus começaram a fazer coisas que não agradavam ao Senhor, não estava na vontade de Deus. O nosso Deus, ele é bom em todo o tempo. Deus gosta que você seja bom, que você seja justo, que você seja reto. Quando há iniquidade nas suas mãos, Deus não vai admitir isso. Quando há o pecado, se você gosta de pecar, você gosta de fazer as coisas erradas, Deus não vai admitir isso. Deus não concorda com o seu erro. Deus despreza o seu pecado. A palavra diz que ele ama o pecador. Ele ama você, ele ama a mim, mas ele não ama o pecado. O pecado não faz parte do caráter de Deus. Então o povo de Israel, eles pecavam contra Deus, eles adoravam outros deuses, mesmo sabendo do poder de Deus e conhecendo os feitos que Deus já havia feito e estava fazendo no meio deles. Você lê lá no livro de Juízes que Deus então permite que o povo de Israel seja entregue nas mãos dos medianitas, e não foi por 7 dias, uma semana, um mês, um ano, não. A palavra nos diz que foram 7 anos de tribulação. E esse povo aqui, eles não estavam sozinhos. Eles tinham pessoas com eles, que eles uniram força, né, com outros, para quê? Para destruir, para aniquilar, para deixar o povo de Israel sem esperança. O povo de Israel, eles quando estavam vendo que os medianitas estavam prevalecendo, que tinha domínio sobre eles, aí eles começaram
a criar covas mesmo, nos montes. Eles começaram a fazer cavernas e fazer fortificações. Para que tudo isso? Porque toda vez que eles semeavam, vinha os midianitas e eles tinham união, força com os amalequitas e também com os povos do Oriente. Então, assim, era uma junção de poderes em cima de um povo que estava fraco. E não só fraco fisicamente, o pior, espiritualmente. Espiritualmente, você pode ter uma enfermidade no seu corpo, mas se você está sadio espiritualmente, esse sadio espiritual fortalece o seu físico. Mas nós estamos a falar aqui de um povo fraco espiritual, um povo que não buscava a Deus, um povo que não recorria a Deus, um povo que não queria saber de Deus. Então, se eu não tenho o meu espiritual sadio, saudável, vai afetar de alguma maneira em todas as minhas áreas da minha vida. Não é uma não, é todas. Você está vendo aqui um povo que era afetado em todas as áreas da vida deles. Porque o povo medianita e todos aqueles que estavam com eles, amalequitas, os povos do Oriente, eles não tinham, sabe o quê? Sequer um pouquinho de pena deles. Porque quando eles plantavam, aí lá vinham os medianitas, os amalequitas, este povo que a palavra diz que eram do Oriente, e vinham e subiam contra eles e destruíam os produtos da terra, destruíam tudo. Então, eles criaram uma estratégia: nós vamos cavar covas nos montes, nos lugares altos, aonde não está na visão desse povo. Nós vamos arranjar cavernas para esconder mantimentos, nós vamos criar fortificações, e isso tudo para quê? Para que eles pudessem ter o alimento do dia a dia. A coisa estava pesada para eles. O tempo estava passando, entrava ano, saía ano, e a coisa estava ficando mais ainda, cada vez mais estreita. Aí você estuda o livro de Juízes e você entende uma coisa: o Israel semeava, os medianitas, os amalequitas, os povos do Oriente subiam e acampavam lá no arraial, destruíam o produto da terra, não deixava sustento algum. A palavra está dizendo assim: nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, tudo eles destruíam. Tudo. E sabe eles não tinham força. Eles olhavam para aquele povo e a palavra compara eles como gafanhotos. Eles andavam em multidão, eram como gafanhotos. Você já viu muitos gafanhotos juntos? Imagina o povo midianita, os amalequitas, todos reunidos, esse povo do Oriente aqui, 3 grupos reunidos contra Israel. Eles não tinham saída. Eles buscavam, então, criar suas próprias covas, as suas próprias cavernas, as suas próprias fortificações. Só assim nós teremos alimento. Mas chegou um momento que a palavra diz assim: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Debilitados. Aí, sabe o que aconteceu? Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Aí eles lembraram de Deus. Aí eles clamaram por Deus. Sabe quando vai tudo bem na nossa vida? E você vê muita gente assim, que Deus chamou, Deus deu talentos, Deus deu capacidades. Você vê que foi Deus, a pessoa não tinha nada. A família não valorizava, ninguém dava nada por ela. Aí Deus faz uma promessa, Deus levanta a pessoa, Deus coloca no lugar aonde, porque Deus, gente, Deus é fiel nas suas palavras. Deus é fiel nas suas palavras. Eu quero que você entenda isso. Deus é fiel nas suas palavras. Ele, quando faz uma promessa para você, Ele cumpre. E Deus tira, abençoa, prospera, afama, honra, exalta. Aí a pessoa começa a se voltar aos seus próprios desejos, às suas próprias paixões. E a paixão, ela é momentânea. Ela é por um tempo. Ela passa. Quando você se relaciona a primeira vez, o seu primeiro namorado, na adolescência, não é?
você fica encantada. Você não vê defeitos, você está apaixonado. É o homem, é a mulher da minha vida. Eu quero passar todos os dias com essa pessoa. Aí depois você casa, a paixão passa. E o que se mantém é o amor. E se você não tem amor, nada vai ficar de pé. Sabe por que tem muitos divórcios? Sabe por que você ouve muitas coisas aí falando assim, ai, casou pouco tempo, já se separou. Sabe por quê? Porque se casaram pela emoção dos sentimentos. E quando eu me caso pela emoção dos meus próprios sentimentos, eu vou me frustrar. Porque a paixão, você não vê defeito. O homem às vezes é bruto com você. Ah, não, mas ele é assim. Você está namorando com a pessoa, o homem é bruto com você. Você começa a ver sinais de narcisismo. Ah, não, mas ele é assim. Não, ele é o homem da minha... Não, ela é a mulher da minha vida. Porque você está apaixonado. E a paixão, ela cega o homem. Você não vê defeito, gente. Não vê. Você não consegue ver defeitos quando você está apaixonado. Você só vê qualidade. Você namora um homem preguiçoso, não gosta de trabalhar. Aí a sua desculpa é a seguinte, não, mas é porque ele gosta de estar comigo, sabe? É por isso, não. Aí a sua mãe está falando, não, olha filha, olha como já é preguiçoso. Quando você casar, como é que vai ser? Ah, não, mãe, é porque ele gosta de estar aqui comigo, sabe? É o tempo que ele tirou para mim. Porque a paixão faz isso. Ela cega você. Ela não deixa você ver, sabe, o que você precisa ver. Nós estamos falando aqui de um povo que começaram a seguir as paixões da sua carne. Ah, não, mas o Deus... eu ouvi falar de Baal. Eu ouvi falar que ele é o Deus da chuva. Eu ouvi falar que ele manda a chuva. Mas eles já sabiam quem era o verdadeiro Deus. Mas a paixão, ela cega. E a gente começa a entrar, sabe, nesse jogo maligno. É maligno. Porque quando você está cego, você não vê, certo? Você está cego. Colocas aí uma venda nos teus olhos. Você vê alguma coisa? Não, só escuridão. E o que é escuridão é trevas. E o que é trevas não faz parte da luz. E o nosso Deus é o Deus da luz. O nosso Deus é o Deus que revela o oculto e escondido. Então, se eu não estou vendo, eu estou em trevas. Porque as coisas de Deus, as coisas de Deus são claras. As coisas de Deus, elas são óbvias. As coisas de Deus, elas são diretas. Deus não é Deus de rodeios. Deus não é Deus de, eu vou te revelar isso, tá? E amanhã eu penso em te revelar o resto, tá bem? Deus não é assim, gente. As coisas de Deus é assim, preto e branco. Ele mostra tudo, ele revela tudo. A justiça de Deus, ela vem como o sol do meio-dia, ela não falha. Meio-dia lá está o sol, radiante. A justiça de Deus é assim. Então, o povo, eles estavam aprendendo coisas que não era para aprender e desaprendendo aquilo que Deus não queria que eles desaprendessem. Tem coisas na nossa vida que, se nós não vigiarmos de fato, nós vamos desaprender daquilo que um dia Deus nos ensinou. E começamos a colocar paixões, sabe, avassaladoras dentro de nós. Ah, não, mas isso é muito bom para mim. Isso é maravilhoso para mim. Aí a coisa começa a apertar. Porque começa a levantar inimigos na terra, aonde você está. E você não entende de onde é que vem tantos inimigos, de onde é que vem tantas afrontas. O que eu planto nasce, até nasce, mas vem o inimigo e toma de mim. Aí os meus olhos espirituais começam a abrir. Aí eu começo a entender, sabe o quê? Que eu não estava no caminho certo, que eu estava cego, que eu não estava vendo realmente quem é o Deus da minha vida. Aí a palavra de Deus está dizendo assim, o povo começou a ficar debilitado. E tem pessoas aqui que vão me ouvir. Pessoas aqui que vão me ouvir, que estão nesse estado, debilitados. Sabe por quê? Porque estão deixando a paixão falar muito mais alto do que, sabe o quê? Os mandamentos que Deus um dia imputou dentro de você. Olha, acorda. Enquanto é cedo, aquele povo, ainda bem que eles acordaram.
quando eles observaram e eles viram que eles estavam debilitados, aí eles fizeram o quê? Vamos falar com Deus. Vamos clamar a Deus. Por quê? Porque o socorro vem dele. O socorro vem dele. Eles entenderam. Eu não preciso cavar nos montes, covas. Eu não preciso perder o meu tempo com cavernas. Eu não preciso criar fortificações. Porque eu sei que o meu Deus, Ele é poderoso para fazer. Tem pessoas aqui que estão, gastando força, perdendo a força, ficando debilitado, criando, covas nos montes, e Deus não mandou você fazer nada disso, criando cavernas, e Deus não pediu para você fazer nada disso, criando fortificações para se proteger do mal, e Deus não te disse, olha, faças isso, Deus não falou isso para você. Sabe por quê? Porque você esqueceu que o Deus que você serve é o Deus que cuida de você. É o Deus que cuida de você. Você não precisa de ninguém mais. Você não precisa de força humana. Se Deus está com você, Ele te dará a vitória sobre os teus inimigos. Nós estamos vendo aqui um povo que esqueceu de Deus e só se lembrou de Deus 7 anos depois de se sentirem debilitados, cansados, esvaídos. Aí se lembrou que Deus, Ele era real, que Deus era o Deus deles. Clamavam. E o nosso Deus não está com os ouvidos agravados. Arrependa-te, volte ao Senhor, conserte o caminho. Se Deus está falando para você afastar de pessoas que não estão te fazendo bem, afasta enquanto tem tempo, enquanto é tempo. Se Deus está falando com você, volte ao primeiro amor. Se Deus está falando com você, se humilhe perante a minha face. Se Deus já te deu uma coordenada, está dizendo para você, olha, onde eu te coloquei, seja humilde. E reconheça que é a minha mão que tem te sustentado. Tem pessoas aqui que vão me ouvir e que tem deixado a soberba entrar no coração. Tem se sentido muito poderoso sobre a face da terra. Cuidado. Eu sempre falo que se tem uma coisa que precede a ruína, e a palavra de Deus nos garante, é a soberba. Deus não tem prazer nessas pessoas. Deus não exalta o soberbo. Ele humilha o soberbo. Tem homens e mulheres de Deus, porque esse povo conhecia Deus. Você conhece a Deus. Que está esquecendo que a sua força vem dele. Está colocando coisas no lugar de Deus. E a coisa está apertando. E tem gente aqui que não está entendendo por que está a apertar. E Deus está falando aqui, Deus está dizendo aqui, você está cavando covas nos montes. Sobe no monte, principalmente quando o monte é muito alto. Cansa. Cansativo. Exaustivo. Vai procurar cavernas. Lugares remotos. Lugares remotos. Cavernas ficam em lugares remotos. Vai fazer fortificações. Trabalho árduo, trabalho pesado. Para quê? Em vão. Posso proteger por um pouco. Mas os medianitas eram como gafanhotos. E havia multidões e multidões. E isso aqui eles iriam encontrar mais cedo ou mais tarde. A palavra de Deus fala em Salmos 127. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta nada os seus esforços, se o Senhor não estiver com você. Não adianta você levantar de madrugada, comer o pão de dores, de sofrimento, se Deus não estiver com você nessa jornada. Hoje nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas são amantes de si mesmas. Nós estamos vendo homens e mulheres que um dia foram de Deus, que esqueceram de Deus e estão como este povo. Colocaram deuses no lugar de Deus.
E eu não estou falando deuses, escultura, não. Eu estou falando de coisas hoje que o próprio diabo coloca na sua frente e você pega e fala assim, mas isso é tão bom para mim. É, mas não te edifica. Eu estou falando aqui de homens e mulheres que um dia foram de Deus. Porque aqui, Israel também foi de Deus. Mas nesse tempo aqui, eles já não eram. Porque a presença de Deus não estava com eles. Eu sou só de Deus quando a presença de Deus está comigo. Eu sou de Deus quando a presença de Deus está comigo. Mas esse homem, essa mulher é de Deus. Ele pensa que é, ela pensa que é, mas a presença de Deus não está. Tem hoje aqui, eu estou falando aqui uma coisa de Deus para quem está me ouvindo. Tem muita gente que está pensando que está carregando a presença de Deus. Mas o que está carregando são espíritos enganadores. Estão enganando a si próprio. Estão enganando a si próprio. Porque Israel, eles estavam enganando a si próprios. Eles estavam confiando nos seus próprios achismos. Mas eu acho. Achas? Aí só basta uma ordem de Deus. Já entreguei nas mãos dos medianitas. Vão ficar por 7 anos sofrendo, perseguidos, humilhados, massacrados. Aí, 6 clamavam ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamavam ao Senhor, por causa dos midianitas. Tem pessoas aqui que estão clamando ao Senhor. Os olhos abriram, não é? Agora você está vendo. Porque Deus tem falado com você. Tem gente aqui que Deus tem falado, olha, já há muito tempo. Que Deus tem orientado você, não é um mês, 2 meses, não, já são anos que Deus está falando com você. Agora a pressão está muito grande, não é? Os midianitas estão colados. Os midianitas estão roubando, saqueando. Você planta, você vê nascer, mas você não come do seu fruto. Aí vem a angústia. Aí você se sente o quê? Debilitado. Aí eles clamam. E se você está ouvindo essa mensagem hoje aqui, é porque você está clamando a esse Deus, o Deus Todo-Poderoso. Porque você quer, sabe o quê? Ver de Deus uma resposta. Você quer ouvir de Deus uma resposta. E eles clamam. Sabe o que o Senhor faz? Envia o profeta. Lê lá, livro de Juízes 6:8 para você. Deus, quando eles clamaram, Deus, nos livra desse povo. Deus, nos livra dessa perseguição. Deus, tenha misericórdia de nós. Deus, faça algo por nós. Deus, perdoa os nossos pecados. Deus, nós erramos. É verdade, tomamos decisões precipitadas, sem, Senhor, consultar ao Senhor. Buscamos a deuses estranhos, desagradando ao Senhor. Fizemos o que era mal aos teus olhos. Sim, nós reconhecemos. Este foi o clamor do povo de Israel. Sabe por quê? Porque Deus viu neles veracidade. E Deus envia um profeta. Porque Deus vai enviar a você, homens e mulheres de Deus, sim, para falar com você, para te orientar. Eu sempre falo, só não ouve quem não quer, porque Deus ele não é mudo. Deus não está mudo. Aí Deus envia um profeta. E o profeta chega ao povo e fala assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Quem é o Deus de Israel? São os seus conceitos, os seus valores, os seus interesses, as suas paixões? Quem é o Deus de Israel? Quem é o Deus de Israel? É o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, que dá uma ordem. Basta uma ordem de Deus, tudo obedece à voz dele. Tudo obedece à voz de Deus. Ele manda o profeta e ele diz: agora sim, eu vou falar com vocês.
Agora sim, eu tenho uma ordem da minha parte para vocês. Aí, Deus vai lá e faz lembrá-los. Lembrá-los, porque Deus nos lembra de onde Ele nos tirou, sabe? Deus nos lembra. Quando você está desviando do caminho e está indo para caminhos tortuosos, Deus vai lá e te chama, te puxa, fala assim, deixa eu te lembrar de onde você veio. Deixa eu te lembrar a cura que um dia eu te dei. Deixa eu te lembrar da situação financeira que você tinha e hoje onde você está. Deus, Ele te lembra. O diabo, ele faz, nós esquecemos das promessas de Deus que um dia Deus cumpriu, mas Deus não. Deus traz à nossa memória tudo aquilo que um dia Ele fez. Sabe para quê? Para você lembrar que se você tem, se você está, se você possui, porque foi a mão dEle que te deu graça e favor. Aí, Ele fala assim para o povo, eu é que vos fiz subir do Egito. O que é Egito? Escravidão, dificuldade, desmerecimento, rejeição. Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Deus está lembrando vidas aqui. E tem vidas aqui que vão me ouvir, vão se sentir afrontados. Mas está ouvindo. Já pensou, falou assim, eu vou até desligar. Não, a mensagem é para você. Lembra-te de onde Deus te tirou. Porque tem pessoas aqui que agora a perseguição tá acirrada, né? Tá apertado, né? Apertou, né? Agora apertou. Aí o que você faz? Agora eu acho que eu vou parar um tempinho para ouvir uma mensagem, né? Vamos ver se Deus fala comigo, né? Agora a coisa está assim, apertada para o teu lado. Tem um jovem aqui que Deus está falando comigo, vai me ouvir no carro. Deus está falando assim tremendamente. Deus me mostra esse jovem dentro de um carro. Comércio, você trabalha com comércio, com vendas, sabe? Você não tinha nada, Deus te fez uma promessa e Deus falou assim, eu vou te prosperar, eu vou abrir portas aonde não tem. Você vai em lugares, eu vou te colocar em lugares que você nunca imaginou. Você hoje é um grande empresário, Deus está falando. Sabe o que aconteceu? Em vez de você se manter firme, você se desviou pelas suas vontades. Ah, mas eu acho que assim é melhor. Acha? O que a palavra de Deus diz? Acha? Você não tem que achar nada. Você tem que viver o que a palavra de Deus diz para viver. O nosso achismo, gente, não faz ter vida eterna, não. O nosso achismo, sabe o que faz? Faz com que nós caminhamos passos largos para o inferno. Deus está falando com um jovem que vai me ouvir. Sabe por quê? Porque você parou e falou, eu acho que eu preciso ouvir Deus falar comigo, que eu estou sem direção. Tá mesmo, meu filho, tá sem direção. Mas Deus está falando para você. Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimia. É verdade ou não é? Deus não fez isso na sua vida? Deus não te tirou do Egito? Deus não te tirou da servidão? Pessoas aqui que eram oprimidas, pessoas que eram como escravos. Tem pessoas aqui, tem mulheres que estão me ouvindo, que sofreram na adolescência, teve uma fase, sabe, na juventude difícil, e Deus fez uma promessa para você, te deu um casamento, te deu filhos, te deu casa, te deu uma vida próspera, e hoje o que você faz? Você é como esse povo de Israel, que vive pelas paixões desse mundo, com as coisas que o mundo oferece. Mas isso é tão bom para mim. É bom? Eu posso, sabe de uma coisa que o apóstolo Paulo disse? Ele falou assim, olha, todas as coisas, ou seja, todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas, permitidas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Você está sendo dominado por quem? Eu quero ser dominada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero que o Espírito Santo de Deus me domine. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, nós nos parecemos mais com Deus.
Mas o que está dominando a sua vida? O que é que está na frente? O que é que você fala assim, mas isso é tão bom para mim? É lícito, você pode fazer, não é ilegal, não, é permitido. Mas convém buscar essa prática, convém estar nesse caminho, convém estar nesse relacionamento. Convém agir dessa forma no trabalho, ser desonesto, ser mentiroso, convém. Alguém está proibindo você de fazer? Não, você não está aí proibido, não. Mas não convém. Deus estava falando para o povo te oprimia. Os egípcios, eles tratavam vocês como nada. Mas lembre-se agora, que eu, o Senhor, vos tirei do Egito. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Gente, olha, escuta o que eu estou falando aqui. Os dias são maus. Os dias são maus. Você se agarra com Deus. É difícil com Deus, imagina sem Ele. Essa frase toda a gente conhece. Com Deus é difícil, imagina sem Deus, né? E eu falo assim, com Deus ainda é mais difícil. Por quê? Porque é aí que o diabo vai lutar contra a sua vida. É aí que ele vai colocar coisas no seu caminho, pratos, coisas boas para você aceitar, propostas irrecusáveis aos seus olhos. Então, se você não se apegar em Deus, estar em Deus, com Ele, você não vai vencer esses midianitas, esses amalequitas, esse povo do Oriente que se levanta contra a sua vida. Eu expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Eu dei uma terra para vocês, porque Deus, quando nos chama, Ele nos promete e Ele cumpre. E uma coisa, Ele tem herança para os seus filhos. Ele tem herança para você. Ele tem prosperidade de vida para você. Ele tem uma vida abundante da graça dEle, do poder dEle sobre você. Ele tem isso para você. Aí Ele está falando através do profeta para Israel. Israel, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Aí Ele fala, não temais os deuses, dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não deste ouvidos à minha voz. Vocês não me ouviram. Tem gente que está aqui pagando um preço alto porque não ouve a voz de Deus. Tem uma jovem aqui que está, passando problemas com namorados seríssimos porque não ouviu a voz de Deus. Ai, Deus não falou comigo. Falou. Deus te avisou. Deus usou a sua mãe. Deus usou a sua mãe como a sua conselheira. E você sabe que é uma mulher de bem, porque a paz que Deus me livre, são pessoas, são como demônios para infernizar a vida dos filhos. Sabe que existe paz assim. Mas você está diante de uma mulher, uma senhora de Deus, que um dia abriu a boca para você e falou, filha, saia desse relacionamento, não é de Deus para a sua vida. E você temou, sabe por quê? Porque a paixão, ela cega mesmo. E se está nas trevas, não está na luz. Mas Deus está falando com você, mas agora, você não deu ouvido, mas agora eu estou dizendo para você, não temas, porque Deus vai te dar livramento. Não temas, porque Deus vai entrar na sua vida. Aí Deus vai lá e chama quem? Gideão. Para o quê? Para libertar o povo. Com quantos homens? 300. E a história de Gideão é conhecida no meio cristão. Quem lê a Bíblia e conhece a palavra, já leu a história de Gideão e entende que Gideão, ele estava na dúvida, ele pediu sinais e Deus foi dando sinais e Deus foi falando com ele. Sabe o que é Gideão chegar depois que o anjo fez a promessa, o chamamento para ele? Só que ele, tipo assim, se Deus é comigo, então eu vou pedir um sinal para Deus. Se o Senhor vai livrar mesmo Israel por intermédio de mim, como o Senhor disse,
Eu vou pegar um novelo de lã aqui, sabe? Uma porção de lã, lá na eira, e vou colocar aqui. Se o orvalho estiver só nela, e em volta dela a terra estiver seca, aí sim conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como o Senhor disse. A palavra diz que sucedeu que no outro dia ele se levantou de madrugada e foi lá, apertou a lã. E quando ele apertou a lã, aquele orvalho que caía sobre a lã, ele conseguiu tirar uma taça cheia de água. Mas ele não estava satisfeito, porque a gente é assim, a gente duvida daquilo que Deus está falando. E você, Deus está dando sinais para você, e Deus está falando com você. Então ele fala assim: Senhor, eu vou ser mais ousado. Não fique irado contra mim. Por quê? Porque eu sou um ser humano. Deus conhece a nossa limitação e também conhece a nossa falta de fé. Porque Deus faz tantos milagres, mas o dia que a corda aperta, nós ainda duvidamos que Deus vai fazer. Não se acenda contra mim a tua ira. Eu vou falar mais uma vez, eu rogo-te, Senhor, só esta vez. Eu vou colocar essa lã novamente aqui. Mas eu quero outra prova com o Senhor. Eu quero que o Senhor me responda. Se essa lã aqui estiver seca e na terra ao seu redor tiver orvalho, aí eu vou entender definitivamente que o Senhor me chamou para libertar o povo. A palavra diz que assim Deus fez naquela noite. A lã estava seca e a terra ao redor estava cheia de orvalho. Aí Deus fala assim: Gideão, agora você vai separar os homens. Porque o povo que está com você é muito. O povo que está com vocês, eles são demais. Porque se você entrar com tanta gente, eles vão começar a falar que foi pela mão deles, que foi pela força deles. E eu não vou permitir isso, Gideão. Tem situações na sua vida, escuta o que o Espírito Santo de Deus está falando com você, que vai ser cerrado, que vai ser difícil, que você vai ter que enfrentar completamente sozinho, porque você está falando aqui de um povo que era como gafanhotos. O que significa isso? Cobriam a terra, tinham muitos homens, eram numerosos. E nós estamos a falar aqui que Deus queria levar só 300 homens com Gideão, ou seja, suicídio. Tem situações na nossa vida que Deus vai nos colocar e tipo assim, isso é um suicídio, Deus. Só que Deus vai testar a sua fé. Deus vai ver aonde é que você está. Se o seu coração está nas suas certezas, ou se o seu coração está em Deus. Deus olha para Gideão e diz para Gideão: Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, a minha própria mão me livrou. Então, vai apregoar aos ouvidos do povo e diz a eles: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Sabe o que aconteceu? Só quando ele abriu a boca e falou: se é tímido e medroso, voltem. Aí, 22.000 e ficaram 10.000. Medrosos, tímidos. Medrosos, tímidos. Medrosos, tímidos. Deixa eu falar algo de Deus para você que está me ouvindo nesse dia. Enquanto você for medroso, enquanto você for tímido, você não vai conquistar a terra que o Deus te prometeu. Enquanto você for covarde, você não vai herdar aquilo que um dia Deus falou que tem nas tuas mãos, tem nas mãos dele para entregar nas tuas mãos. 22.000 homens medrosos, tímidos, covardes, voltaram. 10.000 ficaram. Mas o Senhor fala assim: Gideão, ainda há povo demais. Vamos fazer um teste com eles. Vai descer com eles as águas, eu vou prová-los. Tem momentos que você vai ficar sozinho para tomar uma decisão. Seu marido não vai estar com você, sua mulher não vai apoiar você, sua família não vai te apoiar, a igreja não vai apoiar você. Você vai ter um projeto, toda a gente vai virar as costas para você. Noé teve o projeto que Deus pôs nas mãos dele, todo mundo virou as costas para ele.
Vai ter momentos na sua vida que vai ser crucial. Você vai ter que tomar a decisão por si próprio. Quando você está numa casa que só você é crente, que só você acredita no poder de Deus, e toda a gente zomba daquilo que Deus faz na sua vida, da fé que você tem em Deus, tem momentos que Deus vai te dar uma ordem e você mesmo vai ter que tomar a sua decisão. Você vai ter que arriscar, como Gideão, ele arriscou com 300 homens. Ariashika masri hashikov, Ariashika misika shibis, Ariashika shuriyamasiki hanias. Escute o que o Espírito Santo de Deus está ministrando através da minha vida para a tua vida. Quando Deus está no negócio, pode ir sem medo. Pode ir sem medo. Deus está falando aqui com você. Deus está com você. Deus está com você. Deus não vai deixar você ficar aí. Sabe o quê? Debilitado diante do seu inimigo. Desceram eles. E Deus diz assim para Gideão: este irá contigo. Quando eu falar para você que este irá contigo, esse contigo irá, Gideão. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, esse não vai com você. Quando Deus falar para você que tem algo para fazer na sua vida e Deus falar assim, esse não vai com você. Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração e Ele não vai estar preparado. Ele não vai aguentar a pressão como você vai aguentar. Gideão vai lá e faz descer os homens das águas. E o Senhor disse assim, agora a prova eu coloco diante deles. Todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, você vai pôr essa parte. Sinceramente, eu seria escolhida para ir com Gideão. Porque eu seria daquele povo que me ajoelharia, pegaria a água com as mãos, né? Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Eu seria escolhida porque eu jamais beberia a água de um rio sem antes pegar a água com as mãos e ver o que tem ali. É ou não é? Quando você vê ali a água, tá limpa, se tem alguma coisa, se não tá, é ou não é? Eu seria da parte daqueles que seriam escolhidos para ir com Gideão. Significa vigilância, né? Você tem que ter vigilância daquilo que você vai fazer. Imagina, você está num rio, aí você coloca lá a sua cara e aparece um bicho. Não me pegava, não. Eu fazeria parte desses 300 que iria com Gideão. Pois. Então Deus falou assim, e esses que beberem a água, se ajoelharem a beber com as mãos, você vai colocar esse também à parte. Aí a palavra fala assim, foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou do joelho a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Com esses 300 homens, eu vou te livrar, eu vou livrar e vou entregar os midianitas nas tuas mãos. E aqueles que sobraram, que se retirem cada um para o seu lugar. Sabe o que é isso? Vigilância em todo o tempo. Vigilância em todo o tempo. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca. Mão à boca. Não tiveram lá como um cão, desapercebidos. 300 homens. Aí Gideão estava assim, ainda em dúvida, né? Porque a gente é assim. Aí o Senhor disse assim para Gideão, levanta-te. Naquela mesma noite o Senhor apareceu para ele, levanta-te e desce contra o arraial, porque eu os entreguei nas tuas mãos. Já está entregue. Você só tem que fazer a sua parte. A minha parte, Gideão, já está feita, eu já entreguei. Você só tem que realizar o feito que eu pedi para você fazer. Essa é a parte difícil, viu? Essa é a parte difícil. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Vai me mostrar? Não pode mostrar agora? Não pode falar agora? Não, vou te mostrar. Então, essa é uma parte difícil. Abraão, vai lá, sai.
Arrisca? Oh Deus, não, tô bem aqui, meu pai é rico, olha, produtor, faz tudo aqui, artesão, tem tendas, tem funcionários. Eu saí daqui para ir para onde? Para uma terra? Onde? Onde, Deus? Nesse deserto? É, tem coisas na vida da gente que é assim, que Deus vai falar assim conosco, assim, exatamente como Deus falou com Gideão. Aí o Senhor fala assim, se ainda temes, estou lendo lá no 7:10, se ainda temes atacar, porque Deus conhece o coração, viu? Deus estava sondando o coração do Gideão. Você acha que Gideão não estava a pensar? 300 homens. O que eu vou fazer com 300 homens? Eu vou morrer. Pode ter certeza disso que Gideão, ele estava ainda em dúvida. Se ele descia lá no arraial dos inimigos dele, com aqueles 300 homens. Aí o Senhor fala para ele assim, se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ou purá ao arraial. Aí o que ele faz? Deus ainda dá uma coordenada para ele. E ouvirás o que eles estão dizendo. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Olha como Deus sabe tudo. Tipo, Deus sabia, ele vai descer no arraial, ele vai escutar o que eles estão falando e pronto, ele vai se fortalecer e é só fazer o que eu já mandei fazer. Aí ele desce com o moço dele, com o ajudante dele, e vai até a vanguarda do arraial. Chegando lá, estavam lá os midianitas, os amalequitas, né, os povos do Oriente. E ele olha e vê que o povo cobria o vale. E a palavra novamente retrata aqui, como gafanhotos em multidão. Gente, tem situações que Deus nos coloca. Vamos falar sério. Eu já vivi coisas com Deus, situações com Deus, que às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Meu Deus, como é que eu passei por essa prova ileso? Já me aconteceu, tem tantos testemunhos aqui ainda, que Deus vai me dar a oportunidade de contar, de relatar, que eu fui como Gideão, sabe? Assim, com medo. Não vou dizer que eu não estava com medo, não. Fui com meu coração mesmo assim na boca. Sim, tipo, oh meu Deus. Aí sabe quando você abre a palavra e Deus fala assim, vai que eu sou contigo? Aham. Vai que eu sou contigo. Quando eu estava na Irlanda, trabalhei lá ilegalmente, eu não tinha documentos. Aí, quando eu conheci meu marido na Irlanda. Quando eu conheci meu marido na Irlanda, o Senhor tinha, né, deu uma promessa de casamento para mim. Só que eu tentei tratar todos os documentos na Irlanda por ser ilegal, não tive facilidade. Então, qual era o jeito? Era vir para Portugal, porque meu marido ele nasceu na França, né? A infância dele, ele foi criado na França, mas os pais são portugueses. Então, depois ele fez a escola em Portugal e tudo. Então, o que acontece? Acontece que se eu quisesse ter o casamento tudo arranjadinho, eu tinha que ir para Portugal. Agora imagina sair de um país da Europa, ilegal, e entrar em outro país da Europa. Se eu fosse diretamente para o Brasil, com certeza, né? Estou indo para o meu país. Mas eu estou falando de uma brasileira que era ilegal na Irlanda e entrar num país, sabe, da União Europeia. Mas Deus falou para mim, vai, que eu sou contigo e eu vou abrir um mar para você. Deus falou isso para mim. Um dia antes de viajar, ele tinha a viagem dele marcada e ele falou assim, como é que é? Marcamos a sua viagem? Não. Para nós resolvermos essa situação. E eu, tá bem, pode marcar. O que eu fiz? Fui como Gideão. Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, porque vai que aconteça se eu for deportada. Né? Eu não queria ser deportada. Aí vou eu falar com Deus. Aí o que Deus fala? Fala comigo. Deus fala comigo. Pode ir, filha. Eu estou abrindo o mar para você passar. Você não sabe, eu fui na viagem como Gideão. Coração apertado, mas confiante. Foi Deus que falou comigo. Quando chegou lá no aeroporto, havia uma fila, né, de pessoas com passaporte estrangeiro. E havia lá uns assentos de pessoas que já tinham sido deportadas, que não entraram.
Era um controle. Aquele dia estava um controle rigoroso. Porque Deus, ele faz isso. Se um dia está um controle, no dia que você tem que ir, vai ter 10 vezes mais controle do que você esperava. Porque Deus, é como Deus estava falando para Gideão. Gideão, não, é demais o povo que está contigo. Eu, para entregar os midianitas nas suas mãos, tem que ser menos. Sabe por quê? Porque eu sei que o povo vai se gloriar contra mim. Então, E Deus estava me testando. Sabe o que aconteceu? Eu lá na fila. E o Alfredo, assim, né? Meu marido se chama Alfredo, olhou para mim. Eu via que ele estava assim, sabe? Até pálido. Aí quando chegou a minha vez, apresentei meu passaporte, ainda com carimbo do dia que eu entrei na Irlanda. Eu só tinha 3 meses para ficar no país. Aí você imagina a situação. Olha o que Deus fez. Era uma mulher, uma polícia. Ela abriu meu passaporte, começou a folhear. Aí ela perguntou assim, o que você vai fazer aqui? Eu falei, era no Natal, que eu casei em janeiro. Ontem, por acaso, completei 15 anos de casada. Dia 9 de janeiro que eu me casei. Então, era no Natal, né? Nós íamos passar o Natal lá e casarmos em janeiro. E depois voltávamos de novo para a Irlanda. Aí ela, para mim, ela, assim, sorridente, ela assim, o que você veio? Aí ele falou, não, ela vem passear, passar o Natal com a minha família. De repente, ela estava folheando. Quando ia chegar no momento ali do carimbo da Irlanda, que já estava lá a estampa vencida, entra um rapaz, um jovem bonito, polícia também, que eu acho que ele estava, de olho na polícia. Porque ali você olha logo que ele estava interessado nela. E começa, sabe, a dar uns joguinhos assim, você não quer... Eles falam um pequeno almoço, que é o café da manhã. Não, tu não queres tomar um pequeno almoço comigo? E ela perdeu completamente a concentração. Para despachar, ela pega o carimbo, a estampa portuguesa lá deles. Ela nem viu a folha que ela carimbou. Pá, estampou, que ela estampou. Vai lá, ela estampa o carimbo. E diz assim para mim, boa viagem. Aproveite a estadia. É tipo assim, Deus falando assim, viu? Eu não falei que ia abrir o mar para você passar? Boa viagem. Agora você vai aproveitar a estadia, porque a partir desse momento, a sua vida vai mudar. E minha vida mudou. Então eu tenho essa palavra de Deus para você nesse dia. Sabe o quê? Que Deus vai fazer isso conosco. Deus falou para Gideão, Gideão, eu sei que você está temendo. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço, vai lá e escuta a conversa deles. Aí eu li para você no início dessa mensagem. Ele vai. E quando chega lá, ele olha para aquele vale e vê como gafanhotos em multidão. Ele olha para os seus camelos em multidão, inumeráveis. Ele olha, a palavra fala assim, era tão inumeráveis como a areia que há na praia do mar. Eu só vejo essa expressão quando Deus faz essa promessa para Abraão. Como a areia do mar, Abraão. Consegues contar? Não. Vai ser como a areia do mar, como as estrelas do céu. Essa é uma expressão tipo assim, meu Deus, o que nós viemos fazer aqui? Aí, quando ele chegou lá, eles começam a ouvir. Havia lá um homem. E ele teve um sonho. Tem que ser logo naquele momento? Tinha que ser, porque Deus queria confirmar para Gideão. Gideão, tá duvidando do quê? Aí ele chega lá e fala assim, eu tive um sonho. Estava lá o companheiro, um amigo dele, eu tive um sonho. Qual é o sonho? Conta, qual é o sonho? Sabe, é interessante. Eu vi um pão de cevada, e esse pão de cevada, ele rodava contra o arraial dos midianitas. E aquele pão de cevada, ele veio de encontro à tenda do comandante. Sério? Sério. E sabe o que aconteceu? Ela caiu. Ela se virou de cima para baixo. Não entendo o que aconteceu. Mas ela ficou lá caída, estendida no chão. Aí o companheiro, porque Deus dá o sonho e ainda dá o discernimento. para tipo assim, Gideão, alguma dúvida mais? Aí ele abre a boca, o companheiro, e diz assim, isso não significa outra coisa a não ser, ou se não, a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Como assim? Eles lá sabiam que Gideão estava preparando a guerra contra eles. Eles não sabiam de nada, gente.
Eles não estavam à espera que Gideão estava lá preparando. Os homens, eles não tinham noção. Deus usando a boca daquele homem para falar assim: não é isso outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Deus usando a boca do homem para falar. Aí, tendo ouvido Gideão contar este sonho, o seu significado, adorou. O que me resta fazer? Adorar a Deus. Aí ele volta ao arraial de Israel e diz: levantai. Agora ele está de pé, né? Que ainda não estava de pé. Levantai-vos, porque quando a gente está de pé, a gente levanta outras vidas. Então, se você está caído, você não consegue levantar ninguém. Então, Deus está te levantando para você levantar outros. Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. E lá foram. 22. Ao soar das 300 trombetas, cada um com a sua trombeta, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, que fugiu rumo de Zerará, até Bet-sita, até o limite de Abel-Beolá, acima de Tabate. Ou seja, o próprio Deus fez uma espada do um virar contra o outro, eles entraram em guerra entre eles, eles mataram eles próprios. Porque Deus confunde o nosso inimigo, meu filho. Deus confunde. Deus confunde. Deus, quando tem algo para fazer na sua vida, Deus, quando tem vitória para entregar nas suas mãos, Deus confunde o teu inimigo. Então eu tenho essa palavra de Deus para você nesse dia. Levante a tua cabeça, meu filho e minha filha que está me ouvindo nesse dia. Levanta a cabeça. Tem situações que você está falando assim: mas eu estou aqui sozinha para tomar uma decisão, e daí há uma palavra de Deus. Deus falou com você, então você não está sozinho. Maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Quem é que anda no mundo? Satanás. Quem é que o mundo jaz de quem? Do maligno, do inimigo. Então, quem é maior na sua vida? O inimigo ou o Deus Todo-Poderoso? Claro que é Deus, não tem nem sombra de dúvida, nem tem como pensar e imaginar. Então, Deus está falando assim: talvez você está entrando nessa situação sozinho, ninguém está te apoiando. Ninguém está falando assim: eu vou te apoiar. E Deus está falando: não importa, eu estou com você, Gideão. Não temas, eu te darei vitórias. O inimigo, ele vai fugir da sua face, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso e estou entrando na batalha para te abençoar. Pronto, acabou. Fim da história. Que palavra maravilhosa nesse dia, irmãos. Eu sinto tanta presença de Deus a pregar essa palavra. Eu sinto assim, sinto mesmo a presença de Deus aqui, assim, a anunciar essa palavra tão forte de Deus, sabe? É muito bom saber que Deus, ele fala conosco, ele nos usa. Eu não tenho explicação. Olha, assim, tem dias assim, quando eu falo assim: eu não vou te dar a palavra, não sai nada. Sabia disso? Tem dias assim que Deus não quer que eu pregue. É incrível. Tem dias que ele não me dá revelação na palavra. Eu abro aqui a palavra, estudo, não sai nada. Nada. Aí tem dias assim que Deus: agora eu quero falar com você, vai lá em tal livro. Vai falar hoje desse personagem. Aí eu só leio ali um versículo, Deus já me deu a mensagem toda. É incrível. Sabe por quê? Porque é revelação. Deus é que revela. Então, quando Deus não revela, não adianta temar, não sai nada. Sai nada. Tá bem? Que Deus abençoe sua vida. Pega essa palavra aí. Eu pegava essa palavra, meu filho, e ia sem medo, sem temer nada, que é o próprio Deus que está falando comigo. Amém? Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.